Seja muito bem-vindo ao canal Podcast Books. Ajude no crescimento do canal para receber mais conteúdos educativos. Canais pequenos como este é muito fácil deixar de existir, então deixe seu like de incentivo e inscreva-se no canal e ative o sininho. Boa leitura. Introdução. Hackear o próprio cérebro parece uma frase vindo direto de um filme de ficção científica. Entretanto, são pequenos truques que funcionam no mundo real e podem trazer grandes resultados. Humanos são criaturas únicas, complicadas e fantásticas. De acordo com a The National Science Foundation, nós temos entre 12 a 50 mil pensamentos por dia. Este fato faz com que em diversos momentos estejamos em um modo de piloto automático, tomando decisões pré-programadas por nossas próprias mentes. Imagine ter que tomar até 50 mil decisões por dia com base em cada um dos pensamentos realizados. Através do entendimento de alguns princípios, dicas e truques, você pode melhorar drasticamente a sua chance de focar positivamente os seus pensamentos na maior parte do seu dia. Seja com os seus próprios pensamentos ou simplesmente influenciando as pessoas ao seu redor de maneira positiva. Este livro trata de como utilizar gatilhos, técnicas, truques e insights de conhecimentos essenciais para que você possa alterar a sua rota. Hacks mentais. Os chamados hacks serão apresentados em 3 principais sessões, as quais vão envolver basicamente 1. Mentalidade financeira. 2. Economizar. 3. Investir. As 3 etapas são muito simbólicas, visto que o seu primeiro passo será naturalmente alterar a sua mentalidade e o seu comportamento em relação ao seu dinheiro. Entender como os hábitos financeiros podem trazer consequências positivas ou negativas é fundamental para dar os próximos passos. Nessa primeira sessão, serão apresentados diversos truques que podem ajudar com decisões mais inteligentes, questionamentos relevantes e pensamentos fundamentais. Na sequência, aprender a economizar também tem um impacto extremamente significativo, visto que por muitas vezes utilizamos mal o nosso dinheiro, desperdiçamos com compras desnecessárias ou simplesmente tomamos péssimas decisões, sem nos darmos conta das consequências de nossas ações. Apenas após as 2 primeiras etapas, poderemos entrar no campo dos investimentos, onde podemos aprender a como fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. Ao longo da leitura, você não encontrará receitas milagrosas de como obter sucesso. O que será apresentado será uma forma de alterar a sua visão sobre os seus hábitos, seu dinheiro e o seu tempo. Mudar a sua visão sobre as finanças é o primeiro passo para você conseguir progredir de forma rápida e consistente. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Albert Einstein. Mentalidade financeira. Primeiro hack. Utilize dinheiro. Cartões são de fato uma tecnologia fascinante. Com uma simples senha, ou até mesmo por aproximação, você realiza compras em questão de segundos. Entretanto, do ponto de vista psicológico, usar o cartão, seja para débito ou crédito, faz com que você não tenha o peso real dos seus gastos. Por essa perspectiva, o cartão pode ser um grande vilão nas suas finanças pessoais. Uma pesquisa, conduzida pelo professor de marketing Promotesh Chatterjee na Universidade do Kansas, afirma que consumidores que utilizam cartão de crédito focam mais no benefício de uma compra do que no seu custo-benefício. O especialista afirma também que a relação entre o cartão de crédito e o dinheiro é muito recente, onde somos submetidos a diversas propagandas que vinculam o uso do cartão com a aquisição de mercadorias altamente desejadas, trazendo uma sensação de satisfação imediata. Para controlar melhor os seus gastos e sentir o peso das suas despesas, tente aumentar o seu uso do dinheiro, principalmente quando você sair para lugares com alto potencial de consumo, como shoppings, restaurantes ou viagens. Ter que abrir sua carteira, contar seu dinheiro e entregá-lo para outra pessoa, tornará muito mais simbólico o seu ato de consumir. Se for visitar lugares com alto potencial de consumo, leve o dinheiro necessário e deixe seu cartão de crédito em casa. Isso será uma estratégia simples e eficaz para prevenir o seu impulso em gastar o seu dinheiro. Finanças pessoais envolvem questões mais comportamentais do que exatas. Fonte: Promotesh Chatterjee al. Do Payment Mechanisms Change Way Consumers Perceive Products,
Journal of Consumer Research, 2012. DOI: 10.086, 661.730. Segundo hack. Calcule o preço em horas. É extremamente comum não dimensionarmos corretamente em nossas mentes o quanto precisamos trabalhar para obter um produto. Para criar um correto peso do quanto vale uma compra, tente fazer a conta de quantas horas de trabalho aquela aquisição poderá custar. O hack é extremamente simples e para executá-lo, primeiro você precisa calcular quanto você ganha por hora. Vamos criar um personagem fictício chamado João. Nosso personagem tem um salário de R$ 4.400 e trabalha 220 horas mensais. Em uma simples conta de divisão, descobrimos que João ganha exatos R$ 20 por cada hora trabalhada. Nosso personagem está pensando em comprar um celular que acabou de lançar e custa R$ 3.000. Fazendo a divisão do preço do celular pela remuneração por hora de João, descobrimos que ele precisará trabalhar 150 horas para pagar o celular, o que significam quase 19 dias de trabalho exclusivos para pagar sua despesa. Realizar esse simples cálculo nos ajuda a enxergar o peso de uma despesa e o quanto trabalharemos exclusivamente para pagá-la. Isso pode auxiliar não apenas a evitar um gasto desnecessário, como também aprendermos a valorizar mais o nosso tempo de trabalho. Terceiro hack. A curva dos juros. Falar de finanças sem falar de juros é praticamente impossível, seja para investimento, para dívidas ou compras, os juros sempre estarão presentes na sua vida. Você não precisa saber a fórmula dos juros compostos para entender o seu comportamento. Este hack consiste em aprender o comportamento dos juros, como eles evoluem e como podem impactar a sua vida. O primeiro ponto que você precisa saber é que se trata de uma função exponencial. Toda função que possui esse comportamento tem uma aceleração no seu crescimento. Portanto, os juros compostos fazem sua dívida ou seu investimento crescer de forma rápida e acelerada. Como primeiro exemplo, observe dois cenários comparativos: uma dívida de R$ 3.000 submetida aos juros de 12% ao mês, o que representa os juros rotativos do cartão de crédito, ou poderia ser o cheque especial do banco, que também fica próximo deste número, em 2 anos. Essa dívida iria para o patamar de R$ 40.657,04. O Brasil tem um dos maiores juros reais do mundo. Tenha muito cuidado ao tomar qualquer tipo de dívida. Em um empréstimo bancário tradicional, a mesma dívida de R$ 3.000,00 pode ser encontrada com juros mensais de 6%. Observe que o valor da dívida reduz de forma significativa, chegando a um valor final de R$ 11.459,25 após o mesmo período de 2 anos. Ainda assim, um número assustador quando comparados com o valor inicial. A conclusão simples é que metade da taxa não significa metade da dívida. Nesse nosso exemplo, ela fica aproximadamente 4 vezes menor. Agora, em um terceiro cenário, utilizaremos uma taxa de juros de 3%, com a mesma dívida inicial de R$ 3.000. Essa taxa é facilmente encontrada em créditos consignados, aqueles que geram descontos diretamente do seu salário. O valor final da dívida após 24 meses será de R$ 5.920,76. Observando as 3 imagens, é simples compreender o quanto a taxa de juros influencia na curvatura do gráfico. Quanto maior são os juros, maior é a curvatura e mais rápido alcança valores astronômicos. Para o primeiro caso, exemplificado como juros de cartão de crédito, se o tempo de dívida fosse prolongado para 4 anos, os R$ 3.000 teriam se transformado em impressionantes R$ 617.118,15. A boa notícia é que os juros compostos também podem ser usados a seu favor. Toda vez que você faz um investimento financeiro, você terá os juros compostos trabalhando para você. Agora, a notícia não tão boa é que você não conseguirá atingir rentabilidades tão altas quanto os juros dos endividamentos. Quarto hack. Crenças limitantes. Não importa qual é a sua renda atual, ela não deve limitar seus objetivos e seus sonhos.
É muito comum criarmos crenças que limitam nossos crescimentos. Se imagine ganhando 3, 5 ou até 10 vezes do que a sua renda atual. Se isso parecer um exagero ou algo extremamente distante e fora da sua realidade, você acaba de descobrir que possui uma crença limitante. Frases como: isso não está ao meu alcance, isso nunca será a minha realidade, isso não pertence ao meu mundo, apenas reafirmam suas crenças. Ter isso entranhado no seu pensamento será uma grande barreira a ser transposta. Não importa como você criou este tipo de pensamento, o mais importante é se livrar deles o mais rápido possível. É extremamente comum que até mesmo em um pequeno círculo social, você conheça pessoas que se tornaram bem-sucedidas, as quais provavelmente superaram toda e qualquer expectativa criada sobre elas. Se isso ocorre até mesmo com pessoas próximas, porque o próximo a crescer de forma expressiva não poderia ser você? Lembre-se que dinheiro, renda, investimento, dívida e quaisquer outros aspectos do mundo das finanças pessoais fala muito mais sobre comportamento, planejamento e conhecimento do que qualquer outra coisa. Crescer financeiramente é uma questão de planejamento, comportamento e tempo. Você pode ter nascido em berço de ouro, com muito dinheiro, mas com comportamento errado e péssimas decisões de planejamento. Todo o dinheiro irá por água abaixo. Por outro lado, você pode ter saído do zero e ter tomado as melhores decisões para crescer e encontrar o seu lugar ao sol. Portanto, não se limite, não deixe de acreditar nos seus sonhos, objetivos e metas, eles são seus melhores aliados para trazer o seu crescimento profissional, pessoal e financeiro. Quinto hack: cartão de débito x-crédito. Este é um debate com diversos aspectos positivos e negativos para cada uma das modalidades. O primeiro ponto a ser levado em consideração é o porquê de você utilizar cada um deles. De forma objetiva e resumida, prefira o débito se você não tem total controle dos seus gastos ou se o seu consumo for moderado ou baixo. Por outro lado, prefira o crédito caso você tenha um bom controle sobre os seus gastos e o seu perfil de consumo for mais elevado. Vamos resumir 3 principais argumentos para você utilizar o cartão de crédito. 1. Comprar algum equipamento ou ferramenta de trabalho que poderá te ajudar a pagar a sua fatura do cartão. 2. Uma situação de extrema emergência para ganhar um pequeno tempo para juntar dinheiro e pagar a fatura por completo. 3. Quando você tem total controle sobre os seus gastos e poderia pagar à vista, mas escolheu o crédito para utilizar a vantagem de organização, tempo e pontos de fidelidade. Para termos um parâmetro como base, vamos considerar um consumo baixo até R$ 1.500, um consumo moderado de R$ 1.500,00 a R$ 3.000 e alto, acima dos R$ 3.000 mensais. Quando você tem um consumo mensal abaixo da casa dos R$ 1.500,00, dificilmente você terá altos benefícios em utilizar a função crédito dos cartões, portanto, de preferência ao débito ou ao simples uso do dinheiro, conforme citado no primeiro hack. Por outro lado, faturas acima da faixa dos R$ 3.000 já começam a apresentar vantagens em programas de pontos. Você já começa a obter benefícios mais relevantes. Dentro do intervalo moderado, existem pequenas vantagens, fica a critério de cada um querer utilizá-las. Se o seu cartão for utilizado na função crédito para complementar os gastos do seu salário, rapidamente você descobrirá que não terá renda e controle o suficiente para arcar com as suas despesas. Portanto, é preciso ter uma grande cautela para utilizar o crédito do seu cartão. Estamos falando de taxas altíssimas de juros, que podem chegar a um juros rotativo de 12,2% ao mês, o que significa passar dos 300% ao ano dependendo do momento da economia. Pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito nunca deverá ser a primeira opção. Sabendo desses números, nunca, em hipótese nenhuma, pague o valor mínimo do seu cartão de crédito, sempre realize o pagamento da fatura cheia. Em caso de emergência, utilize qualquer outra opção de crédito pessoal com taxas inferiores, seja com o banco ou qualquer outra instituição financeira. Não é muito difícil buscar opções com juros de 20% até 60% ao ano.
um percentual extremamente menor que os 300% do cartão de crédito. Apenas com o controle total das despesas, podemos falar sobre os benefícios citados do cartão de crédito. Existem no mercado opções de cartões que permitem juntar os famosos pontos e milhas. Para todo o programa de pontos, existe uma curva ótima que vai depender do seu perfil de consumo. Alguns vão exigir gastos mais elevados para isenção de tarifas, outros vão proporcionar um melhor custo-benefício para gastos moderados. Tudo dependerá de uma relação direta do seu perfil de consumo com o produto que será buscado no mercado. Quando seus gastos mensais se tornam elevados, deixar de utilizar pontos e milhas pode se tornar um desperdício do seu dinheiro. Sexto hack: dívida boa ou dívida ruim. Nem toda dívida é ruim. Quando estamos adquirindo um crédito para realizar um investimento, essa é uma dívida saudável que pode não apenas se pagar, como também poderá gerar lucros. Para diferenciar uma dívida boa de uma dívida ruim, basta pensarmos no conceito de ativos e passivos. Toda dívida boa será um ativo, em outras palavras, estaremos contraindo um endividamento saudável que em algum momento trará retorno financeiro. Por exemplo, uma pessoa que realiza um financiamento de um veículo para trabalhar como motorista e gerar sua renda a partir dele, adquiriu uma dívida saudável que tem retorno financeiro. Por outro lado, uma pessoa que adquire um carro para simples lazer através de um endividamento, adquiriu uma dívida extremamente ruim. Sétimo hack: crie sua planilha de despesas. Você não precisa ser uma mente brilhante no Excel para criar uma planilha de controle financeiro bem elaborada. Na verdade, poucos sabem, mas o próprio Excel já possui de forma nativa planilhas para controles financeiros. Para utilizar a planilha pronta do Excel, basta seguir os passos abaixo que, para este exemplo, foram realizados na versão 2014 do software. Clicar em Arquivo, clicar em Novo, pesquisar Orçamento Doméstico Mensal, clicar na opção Orçamento Doméstico Mensal. Você irá encontrar uma planilha semelhante à que está demonstrada abaixo, com diversas opções para controle de orçamento e despesa. Realizar um controle detalhado do orçamento é um dos primeiros passos para se evitar qualquer imprevisto com a utilização do seu dinheiro. Preencher os dados acima pode ser uma tarefa que leva menos de uma hora, visto que todo o modelo já está totalmente estruturado. Posteriormente, é preciso acompanhar ao longo do mês com o preenchimento dos gastos reais. O controle do orçamento não apenas permite ter uma visão melhor dos seus gastos, como também permite tomar decisões mais inteligentes de onde reduzir as despesas. Existem dois caminhos fundamentais: ou você tem total controle sobre o seu dinheiro, ou o seu dinheiro controla e limita você. Oitavo hack: pense na depreciação. Esse assunto sempre foi discutido para carros, mas atualmente pode ser pensado para diversos equipamentos, até mesmo para celulares. A depreciação é a simples perda de valor de mercado dos seus bens ao longo do tempo. Lembre-se que quando você tira o seu carro da concessionária, você já teve uma perda considerável do valor de mercado dele, pelo simples fato dele não ser mais um carro zero. Com o passar do tempo, todos os bens materiais vão depreciando e perdendo seu valor de mercado. Antes de realizar qualquer compra, pesquise qual é a perda de depreciação de cada um dos seus objetos de desejos. Pode ser mais vantajoso pagar mais caro por um bem que terá uma menor depreciação, do que pagar mais barato por outro que terá uma desvalorização mais acentuada. Smartphones estão se tornando cada vez mais caros, dessa forma faz total sentido pensarmos na sua depreciação. Dados coletados pela B-Stock, uma empresa americana responsável por revender equipamentos usados em meio empresarial, constatou uma diferença muito alta na desvalorização de smartphones no ano de 2018. Enquanto o iPhone X tinha uma desvalorização de 32% após um ano de uso, o Galaxy S8, que era o seu então concorrente, tinha quase o dobro de perda de valor de mercado no mesmo período, chegando aos 58% de desvalorização.
Fonte: dados coletados pela Bstock, 2018. Mesmo considerando que em 2017 o preço de lançamento do iPhone X no mercado americano foi de $999, bem acima dos $720 do Galaxy S8, após um ano de uso, o valor recuperado na revenda do iPhone X passaria a torná-lo um melhor custo-benefício quando comparado com o seu principal concorrente. Para realizar a comparação, segue a simples tabela abaixo, onde apresenta o valor de lançamento de ambos os telefones, o valor pelo qual eles podiam ser revendidos no ano de 2018, e o valor do saldo significa o quanto você teve de gasto real para usar aquele equipamento por um ano. Portanto, lembre-se que nem sempre um produto mais barato tem maior vantagem de compra. O custo de revenda pode ser relevante na sua decisão. Não deixe de pensar no quanto seu equipamento, carro ou qualquer outro bem material poderá se desvalorizar quando você quiser obter um novo, principalmente quando você for comprá-lo no preço de lançamento. Nono hack: limite do cartão. O limite do cartão de crédito pode ser uma falsa ilusão do poder de compra. Portanto, nunca conte com este limite como uma extensão da sua renda mensal. Atualmente existem diversos cartões que são completamente integrados com aplicativos. Opte por cartões que permitem um controle ágil sobre o limite dos seus gastos. Através do controle rápido do limite, você poderá estabelecer limites programados para cada semana do mês, evitando desta forma aquela surpresa ao encontrar uma fatura muito maior do que o esperado. Vamos criar um personagem chamado Marcos. O consumo mensal do nosso personagem fica sempre em torno dos R$1.500,00 mensais. Para controlar melhor suas despesas, semanalmente Marcos vai estabelecer um limite de R$300 para o seu cartão. Sempre que a semana chegar ao fim, Marcos aumenta seu limite em mais R$300 e vai librando até chegar aos R$1.500,00 de limite no final do mês. Essa simples estratégia ajuda a controlar o aumento gradual dos seus gastos, estabelece parâmetros que são controlados em intervalos menores de tempo, e previne aquela triste surpresa de final de mês. Décimo hack: eu quero, eu posso e eu preciso. Sempre que você quiser realizar uma compra, pense em 3 perguntas elementares. Se você conseguir responder sim para as 3, então siga em frente. Eu quero, eu posso, eu preciso. Existem inúmeras situações onde deseja muito algo que você não pode comprar, ou você simplesmente pode comprar, quer comprar, mas também não precisa naquele momento. Seja qual for o seu objeto de desejo ou a sua vontade de contratar um serviço, pense sempre nessas 3 perguntas. Utilize-as como um mantra para controlar o seu impulso de consumo. 11º hack: estipule metas. Para qualquer situação financeira, tenha sempre suas metas. Se você está endividado, crie uma meta para quitar todas as suas dívidas. Se a sua renda está baixa, crie uma meta para aumentá-la. Se você deseja investir, crie uma meta de quanto irá investir todos os meses. Não importa a ocasião, sempre tenha suas metas bem definidas. Seres humanos funcionam através de motivação e planejamento, os dois precisam andar sempre juntos. Não adianta em nada você ter uma alta motivação sem um bom plano de ação, ao mesmo tempo que você pode ter excelentes planos, mas sem a motivação adequada, você também não sairá do lugar. Existem 4 conceitos fundamentais para estabelecer suas metas, eles envolvem: 1. Considerar o seu cenário atual. Você não deverá ter metas de investimento enquanto ainda estiver endividado, faça por etapas. Primeiro, crie metas para quitar suas dívidas. 2. Suas metas precisam ser reais e alcançáveis. Você precisa estabelecer algo que possa alcançar, no tempo estabelecido. 3. Metas precisam ser acompanhadas por prazos. Quando você definir um objetivo, estabeleça até quando você deverá alcançá-lo. 4. Escreva as suas metas, seja em um calendário, na agenda do
celular, no seu mural ou até mesmo em formato de lembrete na geladeira, não deixe de registrá-lo. Seguindo as etapas anteriores, você conseguirá se motivar de uma forma muito mais efetiva para alcançar seus objetivos. É importante torná-los reais e próximos de você. Apenas com a criação desta relação íntima com seus planos, você estará muito mais próximo de realizá-los todos os dias. 12º hack. Etiqueta no cartão. Este hack é muito simples. Ele consiste basicamente em uma etiqueta que deverá ser colada no seu cartão de crédito. Você poderá escrever qualquer frase que te faça lembrar dos seus objetivos, planos ou sonhos. Nossa forma de agir está sempre diretamente ligada a nossas emoções. Quando priorizamos este sentimento, deixamos de lado a razão. Utilizar uma simples estratégia de colocar uma etiqueta no cartão de crédito ajudará como uma forma de gatilho, um truque simples que poderá te trazer de volta para a razão. Qualquer artifício que possa travar a sua emoção no momento de tomar decisões será válida para ajudá-lo a controlar os seus gastos. 13º hack. Menor preço não significa maior economia. Da mesma forma como precisamos pensar em depreciação, também precisamos pensar na qualidade do que vamos comprar. Não é uma economia inteligente e prática quando adquirimos um produto que se tornará obsoleto rapidamente. Também não estamos economizando quando compramos algo de baixa durabilidade. Vamos tomar como exemplo uma mala de viagens que custa R$800,00 e tem durabilidade média de 3 anos. Ela poderá te oferecer uma vantagem muito maior do que uma mala que custa a metade do preço, mas só teria durabilidade de 1 ano. Para descobrir se um produto é durável ou não, peça a opinião de pessoas próximas, amigos ou parentes. Também é sempre recomendado que se pesquise bem antes de realizar qualquer compra. O mesmo vale para equipamentos eletrônicos. Fazer a compra de um notebook de R$4.000 pode oferecer uma maior vantagem do que um que custe R$2.000, desde que o primeiro demore mais do que o dobro do tempo para se tornar obsoleto, quando comparado ao segundo. Novamente, tudo dependerá da sua experiência prévia, pesquisa realizada ou através da simples consulta de pessoas próximas. Lembre-se que o valor de um produto vem do que ele te entrega, e não pelo preço que ele custa. Preço é o que você paga. Valor é o que você recebe. Warren Buffett. 14º hack. Aplicativos para controle. Vivemos no mundo da tecnologia, onde existem aplicativos para tudo, desde o transporte que você utilizará para o trabalho até a comida que chegará na sua casa. Tudo está ao alcance dos seus dedos. Por que isso não seria diferente para suas finanças pessoais? Existe uma grande variedade de aplicativos que são especialmente criados para controlar seus gastos, melhorar seu consumo e até mesmo mudar seus hábitos. Não deixe de utilizar a tecnologia como sua maior aliada. Abaixo temos alguns aplicativos sugeridos para ajudar no controle das suas finanças, para guardar dinheiro e para ajudar a economizar. Mobius. Este é um dos aplicativos gratuitos mais bem avaliados nas lojas da Apple e do Google. Ele também pode ser utilizado pela web, e tem uma interface simples, gráficos interativos e permite estabelecer metas de gastos mensais. O aplicativo consiste basicamente em dividir tudo que você ganha e tudo que você gasta, podendo realizar a divisão por categorias de gastos como compras, restaurantes ou lazer. A função de estabelecer metas é excelente dentro desse aplicativo. Ela permite um perfeito acompanhamento das suas despesas. Rapidamente você saberá se tudo vai como planejado ou não. Organize. Esta é outra plataforma que também tem uma proposta de organizar as suas despesas. Através dela você pode cadastrar diversas contas bancárias e cartões, permitindo a inserção de qualquer despesa realizada ao longo do mês. Assim como o Mobius, o Organize também está disponível tanto na web quanto para smartphones e permite ter um total controle de como você gasta o seu dinheiro.
52 semanas. Este é um app incrível que tem o objetivo de te ajudar a guardar dinheiro de forma gradual. Você pode configurar o quanto você deseja estabelecer como valor inicial e aumentar gradualmente este valor por 52 semanas. Por exemplo, se você começar o desafio com R$ 5, na segunda semana terá que guardar R$ 10, na terceira semana R$ 15 e assim sucessivamente. No final do período de 52 semanas, que equivalem a um ano, você terá guardado um total de R$ 6.890. O aplicativo pode ser configurado para diversos valores diferentes, estabelecendo diferentes metas. Ele também possui um sistema de confirmação de depósito de cada um dos valores das respectivas semanas. Isso não apenas ajuda a lembrá-lo de guardar o dinheiro, como também funciona como forma de controle. Economizar. 15º hack. Guardar dinheiro gradualmente. Essa é uma estratégia extremamente simples para ajudar a poupar dinheiro e guardar um determinado valor. Este hack diz basicamente que você deverá começar a poupar dinheiro de forma gradual. O interessante deste recurso é que ele funciona de uma forma que você começa abrindo mão de muito pouco. Utilizaremos o conceito de aumento gradual para facilitar a criação de um hábito, e no final do desafio, você sairá com um bom montante de dinheiro guardado. Para exemplificar este hack, vamos criar um desafio de poupar dinheiro gradualmente. Para o nosso exemplo, vamos considerar que Maria tem uma renda de R$ 3.000. Para ajudar nossa personagem a juntar dinheiro, ela vai começar a aplicação do hack poupando R$ 10 na primeira semana. Isso mesmo, apenas R$ 10. É tão pouco que Maria não dará falta nenhuma deste valor. Na segunda semana, Maria agora vai poupar R$ 20, ainda um valor muito baixo para ela dar falta. Nossa personagem vai seguir este aumento gradual toda semana, na terceira serão R$ 30 e assim sucessivamente. O desafio deverá completar um total de 30 semanas. Quando Maria cumprir sua última etapa do desafio, em 30 semanas, ela terá guardado exatos R$ 4.650. Existem diversas formas de aplicar esse mesmo conceito. Pode ser com um prazo de 52 semanas, totalizando um ano, ou de 26 semanas para totalizar 6 meses. A grande ideia desse hack é começar guardando tão pouco que será difícil sentir falta do valor inicial. Como é feito um aumento gradual, o nosso psicológico se adapta aos poucos a não ter aquele valor adicional no orçamento, tornando o ato de guardar dinheiro mais fácil, natural e intuitivo. 16º hack. Crie zeros na sua conta. Este é um hack muito interessante para poupar dinheiro. Ele consiste basicamente em arredondar o seu saldo bancário todos os dias pela manhã. Você poderá fazer isso com o último ou com os últimos 2 dígitos do seu saldo. Para tanto, é preciso retirar um valor da sua conta corrente todos os dias, seja transferindo para uma outra conta, para poupança ou para uma conta de investimento. Atenção, faça isso apenas se não tiver tarifas para esta operação. Todos os dias pela manhã, você irá checar o seu saldo bancário. É interessante ter acesso à sua conta por aplicativos para facilitar todo o processo. O valor excedente de 0 no último dígito dos reais no saldo bancário deverá ser transferido para ser poupado. Por exemplo, se você acordar com um saldo de R$ 2.948,50, o valor a ser transferido é de R$ 8,50, deixando sua conta com valor redondo de R$ 2.940. Para dar um passo além, basta considerarmos os últimos 2 dígitos da casa dos reais. Seguindo o exemplo anterior, quando acordássemos pela manhã com o saldo de R$ 2.948,50, o valor que seria poupado passaria a ser de R$ 48,50. Este hack é extremamente poderoso para poupar dinheiro. Ao criar este arredondamento no seu saldo, você se sentirá incomodado todas as vezes que não ver o número redondo na sua conta bancária. Você poderá perceber até mesmo uma vontade alta de chegar no dia seguinte para transferir o excedente. 17º hack.
Vale a pena comprar um carro? Este é um debate que ganhou muita força após a chegada dos transportes por aplicativos. O custo mensal e anual de um carro pode ser maior do que você imagina. Para realizarmos uma simples análise sobre a viabilidade de ter um carro, vamos considerar um exemplo abaixo, onde temos um personagem chamado João, que deseja comprar um carro para se deslocar para o trabalho todos os dias. João quer comprar um carro popular que está na faixa dos R$42.000. Para tanto, faremos algumas considerações para o cálculo do custo mensal, as quais vão envolver um custo de gasolina para uma distância média de 20 km por dia e de mais custos intermediários para as demais despesas esperadas de um veículo. Caso João faça a compra do seu veículo à vista, teremos as seguintes despesas esperadas. Observe que para a simples utilização de seu veículo, João terá um gasto mensal de R$ 1.029,58 ou em custo anual de R$ 12.355,00. Talvez você esteja se perguntando o que é a última linha chamada custo de oportunidade. Este é um conceito muito utilizado em finanças que simboliza o que o seu dinheiro poderia render caso estivesse sendo aplicado em outras oportunidades. Como consideramos que João comprou seu carro à vista, os R$40 mil poderiam estar aplicados gerando uma renda mensal, a qual para esta simulação consideramos um exemplo de Tesouro Selic pós-fixados, rendendo em torno de 0,5% ao mês. Todo esse cenário considera que João tenha comprado seu carro à vista. Entretanto, se João fizer um financiamento do seu carro, precisamos adicionar o custo do financiamento. Em um segundo cenário, vamos considerar que João pagou R$10 mil à vista e financiou o restante em 48 vezes em uma taxa comum de mercado. Por um período de 4 anos teríamos um cálculo próximo de. Observe que ainda temos o custo de oportunidade, porém agora em relação a um valor de R$10 mil e adicionamos também o custo do financiamento em R$ 1.075 mensais. Portanto, João passa a ter agora uma despesa com o seu veículo de R$ 1.984,58 todos os meses. Para efeitos comparativos, vamos considerar a ida diária para o trabalho, utilizando um transporte por aplicativo, o qual tem um preço que pode oscilar de R$ 2 a R$ 3 por quilômetro, tudo dependerá da cidade e do serviço. Como usamos a premissa de que João percorre diariamente 20 km por dia. O custo diário do nosso personagem seria entre R$ 40 e R$ 60 diários. Considerando um mês com 23 dias úteis, João teria um gasto mensal de R$ 920 até R$ 1.380,00 mensais. Para o primeiro cenário onde João comprou o carro à vista, ainda podemos considerar um cálculo relativamente próximo. Porém, para o segundo cenário onde o carro foi financiado, o custo de ter um carro seria muito mais alto do que utilizar um transporte de aplicativo diariamente. É importante também levar em consideração que outras variáveis que não foram consideradas poderiam alterar este cálculo, como por exemplo o custo de estacionamento, eventuais manutenções mais elevadas ou até mesmo utilização de franquias do seguro. Antes de comprar um veículo, é preciso pensar nas inúmeras questões que envolvem esta aquisição. Se o seu objetivo for conforto, existem outras alternativas que podem suprir sua necessidade, as quais podem envolver desde a utilização de transportes por aplicativo, até mesmo o fato de se mudar para ficar mais próximo do seu trabalho. Afinal, um custo adicional mensal de R$ 1.944,58 pode ser a diferença entre pagar um aluguel em um local distante e morar em um bairro próximo ao seu trabalho, mesmo que seja em um local de custo mais elevado. 18º hack. Vale a pena pegar ônibus? Caso você não faça essa pergunta hoje, pode ser que você venha a fazer um dia. Existem cenários onde você pegar um ônibus pode ser mais caro do que você pegar um táxi ou um carro por aplicativos. Você deve estar pensando que isso é improvável e quase impossível, afinal a diferença de preços é grande. Isso ocorre porque você não está calculando o custo da sua hora. Quando você começar a atingir uma renda mais elevada pelos seus ganhos mensais,
você poderá perder dinheiro caso ande de ônibus. Sim, é exatamente este o cenário. Você poderá estar jogando dinheiro fora caso perca muito tempo em seu deslocamento, e quanto mais alta for a sua renda, maior é a probabilidade de estar acontecendo. Para simplificar, vamos criar um personagem fictício chamado Carlos. Entre salário, investimentos e rendas variáveis, Carlos ganha um total de R$ 9.400 mensais pelas suas 220 horas de trabalho. Em um cálculo simples, nosso personagem ganha aproximadamente R$ 42,72 por hora de trabalho. Toda vez que nosso personagem pega um ônibus para o trabalho, gasta um total de 1 hora no percurso, entre andar até o ponto, esperar o ônibus e aguardar o seu deslocamento. O custo de sua passagem é baixo, Carlos vai gastar apenas R$ 4. Em um segundo cenário, Carlos pode utilizar um táxi ou um carro de aplicativo, fazendo o mesmo percurso em menos de 30 minutos, gastando aproximadamente R$ 20. O cálculo imediato seria óbvio de pensar que nosso personagem gastou 5 vezes mais nessa segunda opção. Entretanto, precisamos levar em consideração a economia dos 30 minutos, os quais em custo de hora para Carlos, significam uma economia de R$ 21,72. De forma resumida, o cálculo do custo real do deslocamento de Carlos fica da seguinte forma: com o tempo extra que você terá todos os dias, bastará que você o utilize para gerar mais renda. O tempo que seria desperdiçado no seu deslocamento agora poderá ser utilizado a seu favor de inúmeras formas diferentes. Quando pensamos no quanto ganhamos por hora, sabemos exatamente quanto custa o nosso tempo, portanto passamos a fazer considerações mais inteligentes sobre como utilizá-lo. Quando observamos que pessoas bilionárias possuem aviões particulares, o objetivo delas não é apenas o conforto e o luxo. Existe uma relação direta com a economia proporcionada pelo ganho de tempo. Afinal, o ganho por hora pode ser tão elevado que esperar muito tempo em um aeroporto pode ser um extremo desperdício de dinheiro. Quanto mais caro for a sua hora, mais valioso se torna o seu tempo. 19º hack: negociar uma dívida. Existem inúmeras maneiras de se negociar uma dívida, as quais vão desde a redução dos juros, alongamento das parcelas e até a quitação parcial ou total. Para fazer isso, vamos estabelecer algumas prioridades para se negociar uma dívida existente. O primeiro passo consiste em solicitar uma memória de cálculo do seu endividamento, onde vai constar o valor da dívida contratada, os juros aplicados e evolução das parcelas. Isso é importante não apenas para você entender como ocorreu a evolução do seu endividamento, como também mostra para o seu credor que você sabe o que está fazendo e tem conhecimento suficiente para negociar. O segundo passo consiste no ato da negociação. O mercado é volátil. Se você pré-determinou uma taxa no momento da aquisição da sua dívida, e atualmente a taxa Selic, taxa de juros base da economia, teve uma redução, você já tem um excelente argumento para solicitar uma redução. Você também pode argumentar que as parcelas praticadas não cabem mais no seu orçamento, o qual poderia levar a uma inadimplência indeterminada. Caso seu empréstimo seja consignado, aquele que é descontado direto na folha, você pode pedir portabilidade para um outro banco. No momento da portabilidade, você pode conseguir taxas e condições melhores para o pagamento. Você também tem o recurso de contratar um novo empréstimo para liquidar um antigo. Mas atenção, essa estratégia só fará sentido se você conseguir taxas de juros inferiores e melhores condições de pagamento. Se o seu credor for irredutível na negociação, e a parcela da sua dívida for inviável para o seu orçamento, existe um último recurso. Para essa última alternativa, você deverá juntar o máximo de dinheiro por um determinado período. Após ter juntado uma parte significativa ou integral do valor da sua dívida, você poderá retornar ao seu credor para negociar melhores condições. Uma vez que você consiga quitar uma boa parte da sua dívida à vista, isso melhora de forma drástica as suas condições para negociação. 20º hack: comprar imóvel x alugar imóvel.
Existem inúmeros argumentos para qualquer uma das duas opções, mas existe também uma forma prática e rápida de analisar a viabilidade de comprar ou de alugar um imóvel. Vamos utilizar um cenário simples onde você tem o dinheiro suficiente para comprar um imóvel à vista. O cálculo é simples, faça sempre o comparativo do custo de um imóvel com um aluguel equivalente a 0,5% do valor total. Se o aluguel for igual ou inferior a esse percentual, você sem dúvida estará economizando dinheiro ao optar pelo aluguel. Isso ocorre porque um rendimento mensal de 0,5% é relativamente fácil de se obter, até mesmo com liquidez diária. Liquidez significa a velocidade com a qual você consegue vender o seu ativo para resgatar o seu dinheiro. Quando ela é diária, significa que você pode a qualquer momento fazer este resgate. Portanto, para exemplificar, vamos supor que você queira comprar um imóvel de R$300 mil. Para saber se seria mais válido o aluguel, basta considerar um percentual de 0,5% para estabelecer um comparativo com R$1.500. Com um valor equivalente ou inferior, o aluguel será uma opção melhor. Se o aluguel pesquisado for superior a este valor, a balança começa a pesar mais para o lado da compra do imóvel. Se o comparativo levar em consideração o financiamento de um imóvel, a conta pode ficar ainda mais vantajosa para o lado do aluguel, e com a diferença entre o valor de um financiamento para o valor do aluguel. Caso você faça bons investimentos, poderá comprar o seu imóvel à vista na metade do tempo. Para comprovar isso, vamos fazer um cálculo simples. Considerando o mesmo imóvel de R$300 mil financiado em 30 anos, sem entrada com uma taxa de juros de 11% ao ano, teríamos uma parcela de aproximadamente R$2.856,18. Após o término de 30 anos, o valor total desembolsado no imóvel seria de R$ 1.025.224,33. Agora, em um segundo cenário, vamos considerar que você faça a opção por um aluguel de R$ 1.500. A diferença entre o valor do financiamento para o valor do aluguel seria de R$ 1.356,16. Com o valor da diferença aplicado em uma renda fixa a uma taxa nominal de 8% ao ano, teríamos obtido em 13 anos e 10 meses o valor de R$ 410.570,72, o qual pode ser utilizado para comprar o mesmo imóvel reajustado pela sua valorização. Perceba que você teria realizado a compra do mesmo imóvel na metade do tempo. Existe um argumento muito forte de que quando você financia um imóvel, você está pagando por um bem que é seu. Porém, não se iluda com este argumento. Até que você liquide todo o financiamento, o imóvel é do banco. Você está apenas pagando um aluguel mais alto para morar em uma casa que pertence ao banco. Após o período de dezenas de anos, você terá quitado a sua dívida, e só então poderá considerar que é um imóvel próprio. O financiamento de imóveis é sim um investimento, porém ele possui um péssimo resultado em todas as esferas. 21º hack. Fundo de emergências. Todos estamos sujeitos a imprevistos, os quais podem ser a perda do emprego, emergências médicas ou quebra de uma ferramenta de trabalho. O ponto é que os imprevistos podem trazer altas despesas e também afetam completamente o orçamento mensal. Portanto, para minimizar os riscos de quaisquer imprevistos, é preciso criar o fundo de emergência. Este deverá ser um valor guardado para ser utilizado apenas em casos emergenciais. Entretanto, quando falamos em guardar dinheiro atualmente, não estamos falando em deixar nada parado embaixo do colchão. Estamos falando de investir o dinheiro em alguma modalidade de liquidez diária, aquele valor que poderá ser resgatado de forma imediata para qualquer eventualidade. Antes de mais nada, para calcular o fundo de emergência, é preciso tomar como base o seu custo de vida. Para exemplificar de forma clara, vamos utilizar uma personagem chamada Manuela. Nossa personagem tem um custo de vida mensal de R$ 2.500 para pagar todas as despesas básicas, como por exemplo, telefone, aluguel, luz, água, gás, alimentação e transporte. Para pensarmos em um fundo de emergência, precisamos considerar os gastos necessários para cobrir todas as despesas por pelo menos 6 meses.
Para a nossa personagem, o fundo de emergência ideal envolve um valor de pelo menos R$ 15.000 investidos. Alguns investimentos com liquidez diária podem ser realizados nas seguintes modalidades: Tesouro Selic, CDB, fundos de investimentos. Uma vez que a reserva tenha sido obtida, utilize o valor excedente para outros propósitos ou outros tipos de investimentos. O importante é ter sempre pelo menos este valor com base no seu custo de vida disponível para retiradas rápidas e emergenciais. 22º hack. Gaste uma parte e guarde outra. Existem inúmeras técnicas para controlar os seus gastos e ajuda a investir o seu dinheiro. Uma técnica excelente é a de guardar uma parte equivalente ao que você gastar. É extremamente simples. Para cada consumo não essencial que você fizer, você deverá investir uma outra parte exatamente igual. Quando falamos de consumos não fundamentais, estamos falando de restaurantes, cinema, compras, viagens, passeios. Portanto, crie o hábito de sempre investir em proporções exatamente iguais ao que você gastar em um dos itens previamente citados. Isso será um limitador natural do seu custo de vida, evitando com que você crie sem perceber o hábito de ir até o limite do seu orçamento mensal, ficando sem nenhum centavo para investir no final do mês. 23º hack. Faça uma lista de compras. A ação de fazer compras pode gerar inúmeras economias ou despesas adicionais. Tudo depende de como você lida com o seu comportamento durante esses momentos. Seja para ir ao mercado, comprar material de escritório ou em uma loja de materiais de construção, você precisará sempre de foco para comprar aquilo que você realmente precisa, evitando sempre exageros e gastos desnecessários. Uma estratégia simples para garantir apenas a compra do que você realmente precisa é através da elaboração de uma lista de compras antes de sair de casa. É muito simples pensar no que realmente será necessário antes de você sair de casa. Quando tentamos decidir o que comprar já dentro do mercado, estamos expostos a inúmeras influências e somos sempre levados a comprar até mesmo aquilo que não precisamos. Para complementar a técnica das listas, existe também uma dica adicional de nunca ir ao mercado fazer compra de alimentos quando você estiver com fome. Acredite, sua mente é facilmente influenciada a comprar alimentos desnecessários e em maiores quantidades, uma vez que você faça sua visita ao mercado antes de suas refeições. 24º hack. Compre amanhã. Esta é uma técnica extremamente simples que evita o seu impulso. Sempre que você pensar em comprar algo por impulso, principalmente pela internet, sempre se desafie a segurar até o dia seguinte. Estamos o tempo todo expostos a milhares de ferramentas de marketing, vídeos, imagens e propagandas de uma forma geral. A grande maioria delas tentar criar um impulso de compra sobre elementos que muitas vezes nem ao menos precisamos. Sempre que você sentir necessidade de comprar algum produto pelo qual você foi exposto através de uma ferramenta de marketing, lembre-se que você acabou de criar uma necessidade que não existia até alguns minutos antes. Portanto, sempre crie um desafio para você mesmo de tentar pelo menos esperar até o dia seguinte para realizar a sua compra. Esse será um tempo necessário para você pensar se você realmente precisa realizar a compra e se ela realmente será útil para você. 25º hack. Não pague tarifas. Hoje existem dezenas de opções de bancos digitais que oferecem isenção de tarifa. Não caia no conto dos benefícios oferecidos pelos bancos tradicionais em troca de tarifas abusivas. Transferência gratuita, cartão sem anuidade e outras taxas são completamente isentas em diversas opções de contas bancárias, sejam elas digitais ou não. Alguns bancos ainda proporcionam a meia entrada em cinemas e teatros, descontos em restaurantes e diversos outros benefícios. Estamos entrando em uma fase de aumento de competição entre bancos tradicionais, fintechs, bancos digitais e muito mais. Não deixe de pesquisar as melhores opções para o seu estilo de vida e padrão de consumo. 26º hack. Busque descontos à vista.
Parcelamento sem juros é um truque extremamente antigo do varejo. É quase certo que todo parcelamento sem juros tem uma taxa embutida no preço final. Isso ocorre porque a forma mais simples de fazer um parcelamento é através do cartão de crédito, e toda empresa que faz uma venda no cartão de crédito está pagando tarifas mais altas por isso. Grandes varejistas vão pagar em torno de 2% a 3% de taxa sobre as vendas no crédito. Empresas menores poderão pagar até 5% sobre as vendas, isso sem contar o tempo de repasse dos valores, assim como você paga parcelado. As empresas também receberão esses valores parcelados das adquirentes de cartão de crédito. Caso as empresas queiram antecipar o valor das suas parcelas, elas também pagarão uma taxa de antecipação por isso. Portanto, sempre que você encontrar promoções de parcelamento sem juros, lembre-se de que você sempre terá uma taxa de juros que está dentro desse valor. Você inevitavelmente estará pagando toda essa operação financeira que está por trás da sua compra. Sabendo destes fatos, para tudo que você fizer uma compra à vista, busque descontos. Afinal, a loja que te fará a venda estará se beneficiando com o seu pagamento imediato. Lembre-se sempre de negociar descontos da seguinte forma: 1. Um preço menor para pagar no crédito à vista. 2. Um valor ainda inferior para pagar no débito à vista. 3. Um desconto máximo para comprar em dinheiro. Você deverá buscar descontos progressivos em relação às 3 formas acima, visto que o lojista terá um custo maior para te vender no crédito, mesmo que seja à vista, um custo menor no débito e um custo financeiro zero para te vender em dinheiro. 27º hack. Viva um degrau abaixo. O problema da maioria das pessoas com o dinheiro é puramente comportamental. Existem pessoas com baixos salários que possuem suas vidas organizadas e planejadas, ao mesmo tempo que pessoas com altos salários podem ter inúmeras dívidas. Viver com menos do que se ganha é o primeiro passo fundamental para ter uma saúde financeira. Entretanto, para muitas pessoas, descer o padrão de consumo e gastos é uma etapa extremamente difícil, mas é um passo importante que precisa ser dado. O primeiro ponto que você precisa estabelecer é uma conversa franca com você mesmo. Eu posso, mas eu não devo. Eu quero, mas posso esperar. Eu preciso, mas vou buscar alternativas. Essas 3 frases acima precisam ser uma forma de mantra. Você deverá repeti-las todas as vezes que pensar em comprar algo que foge do seu orçamento. Quando falamos de orçamento, estamos falando de utilizar os diversos recursos já apresentados previamente para saber exatamente quanto se tem disponível todos os meses. Lembre-se que o seu valor disponível é aquele que já desconsidera todos os pagamentos de despesas e separação de investimentos. Quando se consegue viver um degrau abaixo do seu limite orçamentário, fica muito mais fácil dar o próximo passo. Sempre que você levar os seus gastos no seu limite, ou até mesmo ultrapassando-o, você terá que fazer um esforço extremamente maior para subir seu padrão de vida. Lembre-se que será necessário pagar suas dívidas, aumentar sua renda, para só então ter fôlego para dar o próximo passo. 28º hack. Programa de pontos. Provavelmente você já ouviu falar dos famosos pontos do cartão de crédito. Existem muitos mitos e verdades que são ditas sobre esses programas. Em um primeiro momento, muitas pessoas confundem milhas com pontos, quando na verdade milhas é apenas o nome dos pontos adotado por algumas companhias aéreas. Antes de ler todas as próximas considerações, lembre-se que você só deverá entrar em um programa de pontos caso você se adapte bem em utilizar a função crédito do seu cartão. Lembre-se que essas modalidades têm por principal objetivo incentivar o seu consumo e gerar fidelização. Portanto, você só irá obter vantagens realmente significativas se o seu gasto de cartão for mais elevado. O primeiro passo para acumular pontos envolve o cadastro no programa de pontos do cartão de crédito. Cada operadora de cartão de crédito pode oferecer diferentes benefícios de acúmulos de pontos. Portanto, é preciso levar em consideração o seu consumo médio mensal de cartão, para apenas então buscar um comparativo dos melhores cartões com o programa de pontos. Alguns só vão oferecer benefícios reais para altos consumos, outros já se tornam melhores para consumos moderados.
Um outro aspecto que gera muita dúvida é a transferência de pontos entre programas de fidelização. Você pode acumular pontos junto à sua operadora de cartão e posteriormente transferir esses pontos para outra empresa que te ofereça mais benefícios, incluindo as companhias aéreas, quando seus pontos passarão a ser chamados de milhas. Uma dica importante é que cada empresa de pontos oferece determinadas vantagens no momento da transferência de pontos. Algumas te dão benefícios quando seus pontos são transferidos no mês do seu aniversário. Em eventos como a Black Friday também são oferecidas condições especiais para a transferência de pontos. Um outro aspecto muito importante é que seus pontos acumulados no cartão podem expirar depois de determinado período, o qual pode levar 1 ou 2 anos dependendo do seu cartão, portanto faça transferência de pontos para outro programa antes deles chegarem. Ao fazer isso, você renovará o tempo limite para a utilização. Investir. 29º hack. Colecione ativos. De forma objetiva, podemos classificar como ativos tudo aquilo que gera uma renda. Por outro lado, chamamos de passivos tudo aquilo que gera uma despesa. Um exemplo clássico é demonstrar a diferença com um carro. Se você utiliza o seu carro como um táxi, ele é um ativo, ele funciona para gerar sua renda. Entretanto, se o seu carro é apenas para o seu conforto ou para lazer, ele é um simples passivo. Brasileiros, de uma forma geral, não possuem um hábito de criar ativos. Normalmente criamos passivos e ainda utilizamos de forma errada o termo investimento. É comum ouvirmos a frase: vou investir na compra do meu novo carro. A menos que você utilize o seu carro para gerar uma renda, ele não será um investimento, ele será um simples passivo que irá consumir os seus recursos. Para começar a juntar ativos, é preciso inicialmente pensar nas inúmeras possibilidades de fazer suas aquisições. Podemos considerar duas formas básicas de criar um ativo: uma será através do seu dinheiro e a outra será através do seu tempo, ou de uma forma geral combinando os dois. Para criar um ativo através do seu dinheiro, basta que você faça investimentos. Podemos considerar investimentos financeiros, através de CDB, LCI, LCA, FI, Tesouro Direto e ações, ou podemos pensar em investimentos em empreendimentos variados. Quando pensamos em investimento do tempo para a criação de um ativo, existem também diversos exemplos, inclusive você está utilizando um neste exato momento. Um livro é um exemplo clássico de utilização do tempo para a criação, e um ativo. Ele é a exata conversão de conhecimento e tempo em uma fonte de renda. Livros geram royalties através das vendas mensais. Assim como livros, existem diversas outras formas de criar ativos com a utilização do tempo e conhecimento, como por exemplo, cursos digitais, produção musical, recursos de design gráfico, layouts de websites, modelos em 3D, produções artísticas, scripts de programação, produção audiovisual, alugar um cômodo no Airbnb. Esses são apenas alguns exemplos, mas no geral existem milhares de opções, principalmente as que são difundidas pela internet. Criar o hábito de gerar ativos, aumentar sua renda e tornar seus ganhos cada vez maiores e mais constantes, pode não apenas trazer sua total independência financeira, como também pode se tornar um grande hobby. 30º hack. Fuja dos bancos. Se você pensa em investir seu dinheiro e não possui milhares de reais disponíveis, os bancos serão péssimas opções de uma forma geral. Os produtos são sempre limitados ao que eles possuem em portfólio, as taxas administrativas são altas e caso seu investimento não seja altíssimo, seu atendimento também não será diferenciado. Portanto, a melhor opção para investimento de pessoas normais são sempre as corretoras de valores. As corretoras são intermediárias com o mercado financeiro, cambial e capital. Elas fazem a ponte entre você que quer aplicar o seu dinheiro e as mais variadas instituições públicas ou privadas que precisam de capital. Mas existe risco em investir através de uma corretora de valores? O primeiro ponto é garantir que a corretora que você utilizará está registrada no Bacen, Banco Central,
Uma vez que ela esteja, a resposta é sim, ela será extremamente confiável para realizar as suas operações. Mas e se a corretora falir? O que aconteceu com seu dinheiro? Nesse caso, você não precisa se preocupar. Quando você realiza um investimento através de corretora de valores, ela é apenas uma intermediária entre você e o lugar onde o seu dinheiro está aplicado. Você não está investindo seu dinheiro nela, mas na verdade através dela. O segundo ponto para garantir segurança, é recomendado que você busque o selo de CETIP Certifica. De forma muito objetiva, a CETIP é uma empresa de capital aberto que faz o registro de títulos e movimentações no mercado financeiro. Ela é considerada uma integradora no mercado financeiro, uma espécie de cartório no mundo das finanças. O selo da CETIP é um certificado que garante que o investimento realizado está registrado no seu CPF ou no seu CNPJ caso você seja um investidor pessoa jurídica. Agora que você já entendeu o que é uma corretora de valores e como elas podem ser extremamente seguras, você deve se perguntar quais são as maiores vantagens de investir através delas em comparação aos bancos tradicionais. O primeiro aspecto de grande diferencial é a oferta de produtos. Enquanto um banco tradicional só oferta produtos com sua própria bandeira, uma corretora pode te oferecer centenas de opções, de centenas de bancos em diversas modalidades e taxas variadas. Precisamos também levar em consideração a redução de taxa administrativa prática pelas corretoras, as quais de uma forma geral são muito inferiores à dos bancos tradicionais. Pense que bancos pequenos oferecem riscos maiores de investimento. Portanto, quando você compra um título de uma instituição pequena através de uma corretora, você estará maximizando a sua rentabilidade. Também não tem problema se você se sentir inseguro em investir seu dinheiro em um título emitido por uma pequena instituição, até o valor de R$ 250.00,00. Seus investimentos estão seguros através do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, de forma muito objetiva, se o banco onde você investiu seu dinheiro através de corretora quebrar, você ainda poderá recuperar seus investimentos e toda a rentabilidade gerada através deste fundo. 31º hack. Crie seus envelopes. Essa técnica é muito antiga e consistia basicamente em criar envelopes para guardar dinheiros para diferentes objetivos. Portanto, vamos supor que você tenha um objetivo de trocar seu computador e também de viajar para o exterior. A técnica dos envelopes consiste basicamente em todos os meses realizar depósitos constantes. Portanto, você terá que reservar um valor X mensalmente para sua viagem e um valor Y para a troca do seu computador. Obviamente, esta técnica não precisa ser utilizada com envelopes, até mesmo porque dinheiro parado é uma perda de oportunidade de investimento. Atualmente existem diversas corretoras de valores que ajudam a escolher o melhor investimento, considerando o plano desejado e o valor que deverá ser obtido. Portanto, para uma visão moderna dessa estratégia, você deverá programar aportes mensais para uma renda fixa com prazo programado para atingir a meta dos seus planos. No exemplo abaixo, foi utilizado um simples simulador de uma corretora para calcular quanto seria obtido com um depósito inicial de R$ 1.000 com a sequência de aportes mensais de R$ 800. Em um prazo de 12 meses, poderia ser obtido não apenas o valor necessário para viajar como também um retorno de R$ 354,42 sobre o valor investido. No segundo exemplo, o mesmo cálculo foi realizado para planejar a troca do seu computador por um outro mais moderno e atualizado, o qual terá um custo de R$ 4.239,98. Observe que não apenas as parcelas foram diluídas em valores baixos, como também foi gerado um lucro de R$ 139,98 em relação ao capital investido. Para aplicar essa estratégia é preciso antes de mais nada ter uma previsibilidade sobre o que você deseja gastar. Com isso será possível não apenas se planejar, como também ainda obter um retorno de investimento nesse período, o qual pode ser utilizado até mesmo para comprar um equipamento melhor ou para ter um dinheiro extra na sua viagem. Uma pessoa só está sentada em uma sombra hoje, porque outra plantou uma árvore há muito tempo atrás. Warren Buffett.
32º hack. Aplicações automáticas. Uma vez que o seu fundo de emergências já foi criado, você pode começar a investir em opções de renda fixa, com maior tempo de resgate, ou até mesmo em renda variável. O importante é garantir que você realize aplicações todos os meses. Para tanto, é extremamente recomendado se planejar para realizar aplicações automáticas todos os meses. Essas aplicações automáticas em investimentos também são chamados de aportes. Os aportes deverão ocorrer sempre no momento de recebimento do seu salário. Essa data é importante para que você não considere este dinheiro como algo disponível para ser utilizado na forma de consumo ao longo do mês. Tornar essa rotina automática facilitará muito a se acostumar com os investimentos constantes. É extremamente fácil configurar uma operação automática entre o seu banco e a conta da sua corretora. 33º hack. O custo da oportunidade. Este é um termo muito utilizado na economia. Ele significa de forma resumida a perda de um benefício por conta de uma escolha previamente realizada. Temos custos de oportunidade a todo momento, de diversas formas diferentes. Para exemplificar, vamos supor que você tenha juntado R$40.000, os quais foram utilizados para comprar um carro no ano de 2018. Naquele mesmo ano, você poderia ter aplicado seu dinheiro a um rendimento de 5% ao ano. Logo, seu custo de oportunidade naquele ano foi de R$2.000. Agora vamos escalar um pouco este custo. Ainda tomando o mesmo exemplo anterior, vamos supor que apareceu uma proposta de comprar um terreno pelo mesmo valor do carro. Este terreno teria uma valorização de 50% naquele ano, passando a ser vendido por R$60.000 no ano seguinte. Agora o seu custo de oportunidade subiu para R$20.000. Entender o seu custo de oportunidade abre a sua visão para outras possibilidades. Ter dinheiro disponível te abre um leque de opções não apenas no mercado financeiro, como também para empreender. Entender que cada escolha também é acompanhada de uma renúncia é fundamental para projetar o seu crescimento. 34º hack. Investimento X-risco. Todo investimento tem um risco, por menor que ele seja, ele sempre existirá. Até mesmo a poupança tem um risco inerente. Se você acredita que o risco da poupança é zero, lembre-se que em 17 de março de 1990, os jornais anunciavam o Plano Collor. Este plano promoveu uma série de medidas radicais sobre a economia, onde uma delas envolvia o congelamento da poupança por um período total de 18 meses. Quando buscamos aumentar nossas rentabilidades em investimentos, estamos também aumentando de forma proporcional os nossos riscos. Essa regra é aplicada tanto para os bancos, quanto para as empresas e também não seria diferente para você. O gráfico abaixo exemplifica a relação de rentabilidade com risco de algumas aplicações. Vamos apresentar de forma resumida as principais características das aplicações levando em consideração os seus riscos. É interessante notar que não existe uma aplicação perfeita, tudo depende do seu perfil, do seu momento atual, dos seus objetivos e da forma como você prefere lidar com o seu dinheiro. Busque por uma aplicação financeira que converse com o seu momento atual de vida. Os dois primeiros investimentos do gráfico são a poupança e o Tesouro Direto, ambos são ligados ao governo, portanto possuem taxa mínima de risco. A única diferença a ser destacada é que o Tesouro Direto tem um rendimento superior à poupança, portanto deixar o seu dinheiro rendendo na poupança será sempre a sua pior opção, dependendo do momento da economia. Provavelmente você estará perdendo dinheiro para a inflação. Na sequência, existem as demais rendas fixas, aquelas que são títulos emitidos pelos bancos. Eles também possuem taxas mínimas de riscos, até mesmo para bancos desconhecidos e pequenos. Isso ocorre porque qualquer operação financeira desta modalidade está coberta pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, mas lembre-se, essa garantia só se estende até um valor de R$250.000 por CPF, em cada instituição financeira, onde seu dinheiro está investido. Em seguida, continuando com os investimentos de baixos riscos, existem os fundos de renda fixa. Sempre que você ler a palavra fundos, lembre-se de que se trata de uma administração privada de
Valores investido por diversas pessoas e empresas. Imagine que você quer investir um valor, mas não conhece bem as melhores opções, não sabe como maximizar seus ganhos, também não quer se preocupar com isso. Existem empresas que oferecem este serviço em troca de uma taxa de administração cobrada sobre o seu capital. Aumentando um pouco nosso risco, existem os fundos multimercados. Seguindo a mesma lógica anterior, são empresas privadas que administram o dinheiro investido através da gestão de especialistas. Porém, em multimercados, os fundos podem diversificar a carteira entre renda fixa, ações, câmbio e outros. Com esta categoria de investimentos, já começamos a entrar um pouco na questão da renda variável. O seu risco será naturalmente maior, mas ainda é considerado um risco conservador. Nosso próximo investimento é o COE, Certificado de Operações Estruturadas. Este tipo de investimento tem o objetivo de oferecer a segurança da renda fixa, com a rentabilidade da renda variável. Ele é uma operação complexa que envolve derivativos, mas o que de fato você precisa saber é que se você tiver uma boa aposta através dele, você poderá maximizar bem os seus ganhos e caso você esteja errado, você não perde o valor investido inicialmente. Esta é considerada uma operação de risco moderado. Todo o risco dela estará no emissor da operação. Fundos de ações segue o conceito já apresentado para os demais fundos. É uma empresa especializada em aplicar o seu dinheiro. Entretanto, como o próprio nome já diz, o objetivo do fundo será a aplicação dos valores na criação de uma carteira de ações. O risco tomado será muito relativo ao perfil de investimento de cada fundo. Alguns serão mais conservadores e outros mais agressivos. Lembre-se que, assim como nos demais fundos, você será cobrado por uma taxa de administração sobre o seu capital investido. O risco para fundos de ações já é considerado de moderado a alto, variando de acordo com cada gestão. As ações propriamente ditas já possuem riscos mais elevados. Diferente dos fundos, onde você tem uma equipe de especialistas diversificando seu investimento e minimizando seus riscos. Nesta modalidade você estará sozinho com a utilização única e exclusiva dos seus conhecimentos sobre o mercado financeiro. O mercado de ações permite alcançar rentabilidades altíssimas, mas para isso é preciso experiência e um bom conhecimento técnico sobre o mercado financeiro. Hack final. 35º hack. Considerações finais. Tudo o que foi abordado previamente neste livro tem um enorme potencial de mudar a sua visão sobre o mundo das finanças. Alguns pontos são melhores para determinados momentos da sua trajetória e outros podem ser aplicados durante todo o seu caminho. O importante é a aquisição do conhecimento necessário para alterar a sua visão de mundo, revelando oportunidades, derrubando crenças limitantes e tirando a visão errônea do senso comum. Esta foi uma leitura prática e objetiva de insights, que podem proporcionar uma rápida mudança. Entretanto, é sempre recomendado buscar mais conhecimento e aprofundamento nas principais questões financeiras. Existem inúmeros livros, cursos e materiais variados que proporcionam um aprofundamento em diversos temas. Nunca se esqueça que vivemos na era da informação rápida e acessível. Se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. Derek Book. Conforme citado em diversos momentos da leitura, finanças pessoais são questões extremamente ligadas ao comportamento humano. Portanto, aprofunde seu conhecimento sobre você mesmo, entenda melhor seus planos, seus objetivos e suas metas. Apenas se conhecendo, sabendo de onde você partiu e onde você quer chegar, é que você conseguirá entender melhor qual o caminho a ser percorrido. Se planejar é uma etapa essencial para o seu crescimento, não deixe para iniciar os seus planos no dia seguinte. Não espere por uma oportunidade incontestável para tomar suas decisões. Crie suas próprias oportunidades, se movimente, entenda o meio onde você está inserido, amplie sua visão de mundo. Comece hoje a plantar o que você quer colher no futuro.